pessoas já, ok? Pelo Facebook também, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, amém? Estamos juntos aqui para adorarmos a Deus. Nós te convidamos esta noite a você abrir o teu coração, a você deixar entrar a palavra de Deus, a presença de Deus dentro de ti e dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. A minha alegria de estar fazendo essa live junto com a minha família, estou aqui com a minha filha Giovana, meu filho Israel, hoje a minha esposa está na mídia, daqui a pouco ela vem para cá, ela que prega a palavra de Deus hoje, amém? E nós estamos em família, estamos em casa nesse tempo de reclusão, mas a minha alegria é que o Evangelho, ele tem chegado a muitos corações, a muitas pessoas têm sido tocadas, têm sido alcançadas por essa ferramenta chamada de Facebook, YouTube, e eu glorifico a Deus por conta disso. Muitas pessoas que não iam na igreja, eles estão ouvindo, eles estão recebendo da parte de Deus, estão sendo quebrantados seus corações através da presença e da palavra de Deus. Tem pessoas que estão nos assistindo fora do nosso país, e eu louvo a Deus por conta disso. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar fazendo uma oração nesta noite, para juntos, nós adorarmos a Deus. Então, nesse momento, se você puder, é claro, para o que você está fazendo, feche os teus olhos e juntos vamos fazer uma oração, para que a gente possa dar início a esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, é na tua presença, Deus, que nós estamos nesta noite. Queremos te agradecer e te engrandecer, ó Pai, por estarmos reunidos para te adorar e para te bendizer. A minha oração, Senhor, nesta noite é que cada pessoa, aonde este vídeo chegar, seja alcançado, seja impactado pelo teu poder, pela tua glória, pela tua presença, Senhor. A minha oração neste início de culto é que o Senhor possa alcançar os corações, quebrantar os corações neste momento, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja a ministrar nas nossas vidas. Eu oro, Deus, por alegria. Eu oro pela tua paz. Eu oro por aquela paz que excede todo entendimento. Que esta paz esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor, meu Deus e meu Pai, as pessoas com o teu amor incondicional. Em nome de Jesus é que nós todos dizemos amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja alcançado nesta noite pelo amor incondicional de Deus. Amém? Vamos adorar a Deus neste lugar juntos. Aleluia. Se você quiser, feche os teus olhos aí na tua casa. Adore a Deus. Busque a presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Ministra os corações esta noite, Pai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado, que não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu desta pessoa agora que está vendo esse vídeo,
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja alcançado pelo amor de Deus, seja alcançado pelo amor incondicional de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o que importa é que Ele te ama, o que importa é que Ele entregou o seu Filho para morrer em teu lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Santo, 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 santo! Medita na letra desta canção. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Feche teus olhos e diga: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Deus compreende o teu caminhar. Ele é o Deus que não desiste de você, Ele é o Deus que se importa com você, Ele é o Deus que compreende o teu caminhar. E nessa noite, Ele diz para mim, Ele diz para você o quão importante nós somos para Ele. Receba em nome do Senhor Jesus a paz de Deus sobre o teu coração. Receba em nome do Senhor Jesus a paz de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar. Em nome de Jesus, abre o teu coração nesta noite. Abre o teu coração nesta noite. Se você sentir vontade de chorar na presença de Deus, chore na presença de Deus, te derrame na presença de Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu
Aleluia! Há uma presença maravilhosa de Deus nesse lugar, amém? O Deus que se importa comigo, o Deus que se importa contigo, o Deus que não desiste de nenhum de nós. E nesta noite, através desse culto, através dessa live, Ele está te resgatando, Ele está te trazendo de volta, Ele está te trazendo para a presença em nome do Senhor Jesus. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar então, amém? Continuar adorando a Deus, amém? 3, 4. Aleluia. Feche os teus olhos e adore a Deus nesse lugar. Aleluia. Enche-nos nesta noite. Enche-nos nesta noite. Fala para Ele, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Inunda-nos, ó Pai. Enche-nos com Tua presença, Deus. Enche-nos com Tua presença, Pai. Tu provê o fogo. Eu sacrifício sou. Tu provê o Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Provê o fogo, eu sacrifício sou. Tu provê o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me,
presença, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos de Ti, Senhor. A minha oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, é que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa nos encher, o Senhor possa inundar os nossos corações. E nesta noite, Deus, nós queremos falar sobre algo muito especial, que é a respeito do verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor. A minha oração nesta noite, Deus, é que todos aqueles que estão assistindo esse vídeo possam ter o seu entendimento aberto a respeito da verdadeira Páscoa, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, que todo engano caia por terra, que tudo aquilo, Deus, que nós aprendemos errado, que nesta noite nós possamos construir novos conceitos para a glória do Teu nome, conceitos bíblicos, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada um daqueles que estão assistindo, que estão ouvindo, Pai, que tenhamos o nosso entendimento aberto a respeito da Tua vontade sobre as nossas vidas, a respeito da Tua palavra sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Usa a Tua serva, a pastora Viviane, com autoridade, com graça, com unção. Enche ela do Teu Espírito Santo e tudo aquilo, Deus, que o Senhor comunicou no coração dela, ela possa nos entregar nesta noite para a nossa família, para cada família que está assistindo, para cada família que está sendo alcançada com esse vídeo, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós todos dizemos amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos receber então a pastora Viviane, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite tão especial. Uma presença de Deus maravilhosa aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que essa presença também, né, te visitou aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você está aí assistindo junto conosco. Amém? E esse final de semana, um final de semana bem especial, então, onde nós vamos estar falando sobre a Páscoa, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa e amanhã um culto de Santa Ceia, onde o pastor vai estar pregando sobre, né, a Santa Ceia, a importância, né, desse memorial que o Senhor Jesus Cristo, né, nos ensinou e nos deixou. E amanhã a gente vai estar ceando para a glória e honra do Senhor. Amém? Então é um final de semana bem especial. Amém? E eu queria ministrar com vocês uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 22, amém? Lucas, capítulo 22. Para a gente dar início, então, à nossa palavra de hoje, amém? Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler o 7, o 8 e depois nós vamos para o versículo 14. Amém? Amém. Lucas 22, 7 diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmo, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Então, eu queria começar com vocês, né, pegar esse texto aqui como um texto base para a ministração dessa noite, amém? Onde nós vemos aqui
que Jesus, né, ele está num contexto aqui da Páscoa, né, ele está na semana de celebração da Páscoa, e ele ordena então aos seus discípulos que os seus discípulos vão preparar a refeição da Páscoa, amém? Porque ele queria celebrar junto com os seus discípulos a Páscoa. Nós vemos aqui que a Páscoa, né, que essa celebração era chamada de pães asmos ou ázimos, né, em algumas traduções, e essa festa ela durava 7 dias, né? Então nós vemos aqui Jesus dentro desse contexto de celebração, de festa da Páscoa, né, que é conhecida como a festa dos pães asmos. Então, a ministração dessa noite tem um título, né, Jesus, a nossa Páscoa. Mas nós vemos aqui que a Páscoa ela já existia, né, antes de Jesus, antes do sacrifício de Jesus. A Páscoa ela já havia sido instituída, amém? Então nós vamos ver quando que a Páscoa ela foi instituída, em que momento da história, né, que isso aconteceu, amém? Então abra sua Bíblia comigo, deixa marcadinho aí em Lucas, amém? E abre comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, ali em Êxodo 12 vai ter a instituição da Páscoa, quando realmente que a Páscoa, né, então, ela surgiu, amém? Êxodo 12, nós vamos ler então a partir do versículo 11, que diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então deixa eu explicar para vocês, fazer um resumo, né, dessa história aqui, de quando então a Páscoa ela surgiu, ela foi instituída pelo Senhor. Amém? Aqui o povo, né, judeu, eles estavam sendo escravizados no Egito, e isso já há muitos anos, né, que vinha acontecendo, sendo afligidos, sendo maltratados, né, pelo povo do Egito. Então os judeus eles se lembraram do Senhor e pediram o socorro do Senhor. E Deus enviou então Moisés, né, é uma história bem conhecida, né, essa história de Moisés, quando Moisés ele vai até o Egito para resgatar o povo de Deus, o povo judeu, então. E quando Moisés ele é enviado, né, com a missão de falar com Faraó e dizer para Faraó que ele deveria, então, liberar o povo de Deus, deixar o povo de Deus partir, né, deixar com que os judeus, então, seguissem o seu caminho. Porém, Faraó ele endureceu o seu coração, e Faraó ele não queria de forma alguma deixar o povo partir. E o que Deus fez, né, então, para mostrar o seu poder, o seu senhorio? Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, né, a fim, então, de mostrar para Faraó que ele era o Deus Todo-Poderoso. E a 10ª praga, então, que é aqui já nesse contexto que nós estamos lendo, a 10ª praga, ela seria a morte dos primogênitos, né, que era algo que iria, então, acontecer. E Deus ele deu uma instrução, né, muito específica ao seu povo, ao povo judeu, dizendo para eles que era para eles ficarem, né, nas suas casas naquela noite, e que era então para eles prepararem uma refeição. Essa refeição, né, teria então um cordeiro, os pães asmos e ervas amargas. Eles deveriam preparar essa refeição e ficar dentro de casa. Esse cordeiro, né, quando eles foram ali preparar, eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro, então, e passar nos umbrais das portas, né, no marco da porta, pelo lado de fora. Então, eles deveriam selar, marcar a sua casa com o sangue daquele cordeiro.
E aqui Deus disse para eles assim: o anjo da morte vai passar, né? Vai haver realmente uma praga destruidora. O anjo da morte vai passar, matando então os primogênitos. Porém, né, a casa que estiver selada, marcada com o sangue do Cordeiro, ali nessa casa, o anjo da morte não vai então entrar, não haverá praga destruidora. Então aquele sangue, ele serviria de proteção para a família dos judeus, amém? E a praga não chegaria até a casa deles. Foi o que Deus instruiu, né? Então, essa palavra Páscoa, ela surgiu exatamente por isso, né? Ela vem da palavra Pesach, e que quer dizer passar por cima ou simplesmente passagem, amém? Então, Páscoa significa isso, passar por cima ou simplesmente passagem. Isso significa a palavra Páscoa, amém? Então, nessa noite nós percebemos o quê? Que quando Deus enviou aquela praga, né, aquele anjo de morte para matar os primogênitos, o anjo, quando ele via então o sangue na porta dos judeus, ele simplesmente passava por cima daquela casa, mas ele não entrava ali causando então a morte e a destruição. O anjo, ele passava por cima daquela casa, então o sangue, ele trouxe proteção. Amém? Então, por isso, né, a palavra Páscoa, né, porque realmente a destruição passou por cima, mas não os atingiu. E também, né, porque Deus disse para eles, depois disso, vocês vão sair do Egito, né? Então, Deus já tinha preparado essa passagem, essa saída deles do Egito, amém? E Deus disse para eles algo muito interessante. Deus disse assim para eles: preparem a refeição, mas também estejam vocês preparados. Amém. Cinjam os vossos lombos, coloquem sandálias nos pés, peguem o cajado e estejam preparados, né? Era um tempo de ficar dentro de casa, mas ao mesmo tempo preparado, né? Acho que coincide bem com o que a gente está passando hoje, né? Fiquem dentro de casa até a praga passar, mas estejam preparados, né? Porque quando eu abrir a porta, quando eu liberar vocês, vocês sairão para um novo tempo, né? Vocês sairão então para viver algo novo. Vocês sairão então para viver uma nova história com Deus. Amém? Eu também creio nisso, amém? Eu creio que virá um novo tempo sobre a nossa nação, sobre as nações na face da terra, amém? Um tempo de avivamento, de despertar para as coisas de Deus, amém? Então Deus disse assim, ó, comam, né, se preparem e estejam então com pressa, comam já preparados para sair a qualquer momento, eles tinham que estar prontos, né? Então isso me diz também que Deus, ele tem pressa em nos salvar, né? Deus, ele tem pressa em nos salvar. O que acontece é que muitas vezes nós não percebemos isso e nós ficamos perdendo tempo com tantas outras coisas, quando na verdade Deus, ele tem pressa em nos salvar, em nos libertar, em mudar a nossa história e fazer uma obra linda na nossa vida, amém? Eu quero te dizer então, Deus, ele tem pressa em te salvar. Salmista Davi, ele entendeu isso, né? E ele declara no Salmo 70, ele diz assim, ó, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, meu libertador, Senhor, não te detenhas, né? Eu acho muito interessante que muitos homens entenderam isso, né? A pressa que Deus tinha em salvar, em libertar, em fazer a sua obra, tanto que Davi declara então, né? Eu sou aflito, eu sou necessitado, eu estou aflito e necessitado, mas Senhor, apressa-te por mim, venha ao meu encontro, venha ao meu socorro, né? Porque tu és o meu auxílio, o meu libertador, tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Amém? Então que a gente possa entender isso, que o Senhor, ele tem pressa em nos salvar, em fazer uma obra na nossa vida. Amém? Então vamos voltar lá para Lucas 22, agora que a gente já entendeu quando que a Páscoa, né, ela foi instituída. Então a Páscoa, ela fala da libertação do povo judeu, amém? Quando eles saíram do Egito, então, em direção à terra prometida. Então a Páscoa, ela fala disso, dessa passagem, né, dessa saída. A Páscoa, então, ela fala de um tempo, de uma passagem onde o povo de Deus saiu de um tempo de escravidão, de aflição, agora para um tempo, né, de liberdade, um tempo de viver coisas novas com Deus, um tempo de serem abençoados de uma forma muito abundante, amém?
Voltando então para Lucas 22, né, onde a gente vê Jesus ali celebrando a Páscoa então com os seus discípulos, e ele diz algo muito interessante nesse texto. Ele diz assim, ó: desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco, né? Jesus ele declara isso aos seus discípulos. E por que Jesus ele estava tão desejoso dessa Páscoa, né? Por que ele faz essa declaração? Eu desejei ansiosamente, né, comer essa Páscoa convosco. Na verdade, aquela Páscoa, né, ela teria um acontecimento muito importante, né? Aquela Páscoa, ela iria mudar de uma vez por todas, não somente a história dos discípulos que estavam ali com Jesus, mas a história de toda a humanidade, a minha história, a tua história, amém? Então Jesus ele declara: eu desejei ansiosamente por esse momento, por essa Páscoa. Por quê? Porque Jesus ele estava prestes a se entregar pela nossa vida. Jesus estava prestes a morrer pela vida daqueles discípulos, que eram seus amigos, que eram pessoas chegadas, mas também ele estava prestes a morrer por mim, pelo pastor, pela tua vida. Ele estava prestes a morrer não só pelo povo judeu, mas ele estava prestes a morrer por todas as nações, amém? Por todas as pessoas, por toda a humanidade. Então, o que iria acontecer naquela Páscoa especificamente era algo que iria marcar para sempre as gerações, que iria mudar a história da humanidade. E por isso Jesus declarou: eu desejei ansiosamente por essa Páscoa, amém? Nós vemos ali então que Jesus, né, ele dá um ressignificado para a Páscoa, né? Ele dá, na verdade, um novo sentido. Por quê? Porque Jesus, ele se tornou naquela Páscoa o Cordeiro Pascal, né? Aquele Cordeiro, então, que se ofereceu em nosso favor, amém? E a Páscoa, ela era sempre, então, celebrada com um Cordeiro. E Jesus, então, ele não foi um Cordeiro ou mais um Cordeiro, ele foi o Cordeiro, amém? Então Jesus ele se torna a própria Páscoa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro, né? João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O profeta Isaías também declarou que como ovelha muda, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, né? Então nós vemos que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o nosso pecado. Então Jesus ele se fez a própria Páscoa, porque ele era o Cordeiro. Ele levou sobre nós, ainda no livro de Isaías 53 diz que ele levou sobre ele, né, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades. E isso tudo, né, estava significado ali nas ervas amargas. As ervas amargas significavam um tempo de aflição, de dor, de enfermidade. E Jesus, então, ele se torna o Cordeiro, né? Ele se faz o Cordeiro, ele pega e carrega com ele essas ervas amargas, né? O nosso pecado, a nossa dor, a nossa injustiça, tudo, né? Ele leva sobre ele, então. E Jesus também, ele era o pão asmo ou ázimo, porque esse pão, ele era um pão sem fermento, né? E a Bíblia, muitas vezes, quando ela fala do fermento, ela traz um significado de pecado. E Jesus, a Bíblia diz que nele, né, não se encontrou pecado, na sua boca não se achou engano. Então Jesus, ele era esse pão, né, esse pão asmo, né, esse pão sem fermento, né? Por quê? Porque ele era alguém totalmente sem pecado, nele não se encontrou engano, mentira, falsidade, nada disso, né? Então Jesus, ele era esse pão sem fermento. A Bíblia declara que ele é o pão da vida, né? Então Jesus, ele se tornou naquele momento todos os elementos da Páscoa, né? Quando ele se ofereceu para morrer em nosso favor. E nós entendemos também que o sangue do Cordeiro, né? Que da mesma forma que o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta lá do povo judeu trouxe livramento de morte, livrou eles do juízo, né? E trouxe salvação. O sangue de Cristo também faz isso por nós. O sangue de Cristo, ele nos livra da ira de Deus, do juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado
e a morte. E nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós já nascemos nessa condição. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado. O sangue de Jesus, ele foi derramado a fim de redimir as nossas vidas, né? De nos livrar desse salário, né? De morte, a fim de nos livrar do juízo, da ira e da morte, né? Então, o sangue de Jesus, ele tem esse poder. E aqui, quando Jesus, ele se faz, então, essa Páscoa, ele dá um novo significado ali para aquele momento. E ele diz aos seus discípulos, né? Nesse momento ele institui então a ceia do Senhor, né? Quando ele diz para os seus discípulos, né? Eu vou repartir o pão, eu vou partir o pão, né? E esse pão, ele é o meu corpo que é oferecido por vós. Né? E também aqui nós temos o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Jesus, ele se fez a Páscoa naquele momento e ele instituiu então a ceia do Senhor. E ele disse assim: façam isso em memória de mim. A ceia, né, na verdade, ela é esse memorial, ela tem essa simbologia de um memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ela tem esse memorial, então, que fala dessa libertação, dessa salvação, dessa redenção que nós encontramos através de Jesus, amém? Então Jesus, ele se fez a Páscoa, né? A Páscoa para nós cristãos não é simplesmente um feriado, uma data, um evento. A Páscoa não é isso. A Páscoa para os cristãos é uma pessoa. A Páscoa é a pessoa de Cristo, como o apóstolo Paulo declarou: Cristo, a vossa Páscoa, já foi sacrificado, né? Então a Páscoa para nós é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele é a nossa Páscoa, amém? Então ele instituiu a ceia naquele período ali de Páscoa, dizendo aos seus discípulos, né? Façam isso em memória de mim, comam do pão, bebam do cálice, né? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice está demonstrando o meu sangue derramado por vocês, né? A fim de redimir, de perdoar os pecados, de trazer livramento. A Páscoa para nós é isso. A Bíblia diz que Jesus, né, ele é o caminho. E a Páscoa fala de uma passagem, né? Então, Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o acesso que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Inclusive, a Bíblia diz que ele é o único acesso, que ele é o único caminho, que ele é a porta pela qual nós devemos passar para chegar a Deus. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é essa passagem. A Bíblia diz que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É uma passagem. Você passou das trevas para a luz, você passou da morte para a vida. Então isso é a Páscoa, é essa passagem, né? É quando Jesus, ele nos dá a oportunidade de viver algo novo junto com ele, junto com o Pai Celestial. Cristo é a nossa Páscoa, amém? Ele foi o Cordeiro que se entregou. Mas uma coisa que eu queria frisar aqui, que a gente não pode esquecer, é que a Páscoa, ela não é uma celebração de morte, né? Mas a Páscoa, né, ela fala de vida, de livramento, né, de passagem, né, de algo novo, de um momento de transição. Então nós não podemos esquecer que sim, ele morreu, ele se entregou, ele foi, né, humilhado, bateram, judiaram do nosso Jesus, fizeram muitas coisas terríveis com ele. Ele foi entregue, né? Ele se entregou para morrer por nós. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não esqueça que o nosso Jesus está vivo. Aleluia. Ele vive, ele reina, ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Amém? Ele está vivo. A Bíblia fala no livro de Apocalipse a respeito de um cordeiro, está em Apocalipse capítulo 5, a respeito de um cordeiro que tem o aspecto de quem foi morto, mas o cordeiro está vivo. Amém? O aspecto do cordeiro é de alguém que passou pela morte, mas ele está vivo. E a Bíblia diz que esse cordeiro, ele se fez digno de abrir os selos, né? Ele se fez digno de ser adorado, que os seres celestiais o adoram, né? E declaram que ele é santo, e que a ele seja glória, que a ele seja honra.
sabedoria, riquezas, poder e tudo que existe, porque Ele é digno, amém? Ele é o Rei dos Reis. Então não esqueça, a Páscoa fala de vida, a Páscoa fala de salvação, a Páscoa fala de libertação, amém? É isso que nós celebramos o nosso Jesus, a pessoa de Cristo é a nossa Páscoa, amém? Não se esqueça que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou, Ele não venceu simplesmente o pecado, mas Ele venceu também a morte. A morte não pôde deter o Senhor da nossa vida, que é o nosso amado Jesus, amém? Então nós gostaríamos de deixar essa palavra ao teu coração, amém? Essa é uma Páscoa, né, muito parecida com a primeira Páscoa, né? Uma Páscoa de ficar dentro de casa, que Deus disse, fiquem, né, reclusos, fiquem dentro de casa até a praga passar, até a morte passar, né? Mas nós sabemos que depois de tudo isso, né, virá um novo tempo, assim como foi para o povo judeu e assim como foi e como tem sido para todos nós. Aleluia. Na pessoa de Cristo. Glória, nós podemos hoje viver um novo tempo, uma nova vida, construir uma nova história. Eu quero te dizer, Deus tem pressa em te salvar. Glória, amém? Te cinge, calça os teus pés, pega o teu cajado, toma uma posição, amém? E atende ao chamado de Deus para a tua vida. Ele tem pressa em te salvar, porque Ele te ama e Ele demonstrou, né, esse amor ao enviar o seu Filho Jesus para morrer pela nossa vida, amém? Ele morreu, mas Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo, amém? Eu queria, né, convidar o pastor e a Giovana para estarem cantando um louvor, amém? Que declara que Ele é digno, amém? Que Ele é digno de glória, conforme está escrito lá em Apocalipse 5, depois se você quiser ler em casa, amém? Dizendo que esse Cordeiro, Ele é digno, amém? E vamos declarar aqui todos juntos que o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, amém? Que tira o pecado do mundo, que tirou o meu pecado, o teu pecado. Esse Cordeiro que nos fez livre, amém? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Adore o Senhor nesse momento, amém? Agradeça a Ele pela obra que Ele fez na tua vida. E se você ainda não respondeu a esse chamado, eu quero te fazer um convite. Apressa-te, amém? Apressa-te, porque Deus tem pressa em te salvar. Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida, amém? Então, adore o Senhor e depois no final o pastor vai estar orando pela sua vida, pela nossa nação, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual.
Exalta ao Senhor. Glória a Deus, amém. Não há outro igual ao nosso Deus, amém. Eu louvo a Deus por essa palavra esclarecedora, né? Que nos traz ao coração, à memória, né? O verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. Eu sei que muitos pais, muitas mães estão nos assistindo, estão vendo esse vídeo, e que nós possamos ensinar para os nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, que quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com ovo de Páscoa, muito menos com chocolate. A Páscoa tem tudo a ver com o nosso amado Jesus. E nós, como pais, nós temos essa responsabilidade de ensinar, de instruir os nossos filhos a respeito disso, né? Do verdadeiro sentido da Páscoa, significado da Páscoa de Jesus. Amém? Antes de fazer essa oração para encerrar, eu quero deixar um agradecimento, amém, para todos os amados irmãos que mesmo nesse tempo onde nós estamos com a igreja física, o templo, né, fechado, né, os amados irmãos eles contribuíram, os amados irmãos eles continuaram ofertando e dizimando na casa do Senhor. Graças a Deus nós conseguimos pagar e quitar todas as nossas contas e dívidas, né, como igreja nós temos, né, como instituição nós temos esses boletos para pagar, dívidas, compromissos, a construção do novo templo, o aluguel do templo aqui de Sapucaia. Graças a Deus, somente por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas eu queria fazer esse agradecimento, amém? Agradecer pela fidelidade de vocês. E quando se fala de dízimos e ofertas, o que eu posso orar por vocês é pedir que a palavra de Deus ela se cumpra na vida de vocês a respeito de dízimos e ofertas. A Bíblia vai falar que aquele que é fiel no dízimo e na oferta, o Senhor, Ele derrama bênçãos sem medidas. O Senhor, Ele abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Ele repreende o devorador. Então a minha oração pelos dizimistas e ofertantes é que a palavra de Deus ela se cumpra na tua vida. E você que ainda não é um dizimista, um ofertante, esteja nos procurando, estaremos te ensinando o real significado do dízimo e da oferta também, em nome de Jesus. Amém? Então agora eu quero orar então por você, pela sua casa, pela sua família, para nós estarmos encerrando esse culto em nome do Senhor Jesus. E também juntos, né, orar pelo nosso país, orar pelas nações. Vamos fazer um momento de oração então. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Amém? Senhor, é na Tua presença, Deus, que nós estamos nesta noite e Te agradecemos e Te engrandecemos, ó Deus, por essa palavra que o Senhor permite que seja ministrada aos nossos corações. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos espirituais com relação à Páscoa, ao verdadeiro sentido e significado da Páscoa, Pai. Eu Te agradeço, Te engrandeço e nesse momento eu oro, Pai, por cada lar, por cada família que está nos assistindo, cada família representada nesta noite. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus e eu peço, Deus, que a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor meu Deus, pela nossa nação, oramos pelo nosso país, oramos pelo Brasil, oramos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre ele, sabedoria, Pai, vinda da parte de Deus, para que ele saiba governar, Senhor meu Deus e meu Pai, este tão grande país. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de todo o mal, Senhor. Nós oramos contra esta peste, nós oramos contra este vírus, ó Pai, que tem matado muitas pessoas ao redor do mundo. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, este vírus, esta enfermidade chamada de coronavírus, e te pedimos, ó Deus, entra com provisão, curando, restaurando e abençoando, Senhor. Nós oramos porque cremos que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Vai agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aos hospitais, às enfermarias, às UTIs, ó Pai, trazendo vida, em nome do Senhor Jesus, abençoando os lares, abençoando as famílias, para a glória do Teu nome, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado em Tua presença, Pai, que nós possamos nos fortalecer em Ti, que possamos Te conhecer e Te reconhecer, ó Deus, como único e suficiente Salvador. É no nome do Senhor Jesus que nós Te agradecemos, que a paz de Deus esteja sobre a Tua casa, sobre o Teu lar e sobre a Tua família. Em nome de Jesus é que nós
todos dizemos amém. Amém, meus amados? Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, novamente às 8 horas, estaremos fazendo mais um culto online, mais uma live, onde pela primeira vez nós estaremos fazendo a nossa Santa Ceia online, né? Então é tudo novo para nós. Nós te convidamos para que você que é batizado, você que desceu as águas, você que está na comunhão do Senhor, amém? Que você deixe reservado o teu pão, o teu suco de uva, para que juntos nós possamos fazer essa cerimônia e participarmos da Santa Ceia juntos, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor, amém? Um beijo no coração, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, amém?